Bom dia. Que bom que você escolheu vir adorar com a gente aqui nesse sábado de manhã na Nova Semente. Um bom dia, boa tarde já, né? Também para quem está assistindo a gente pelos nossos canais na internet. Você também receba a palavra de Deus aí na sua casa e a bênção dele nesse início de tarde de sábado. A gente está começando uma nova série que vai ocupar os próximos 7 sábados e vai tratar do livro de Provérbios e Eclesiastes, os livros sapienciais, e o tema da série é Saber Viver. Você é convidado para estar com a gente aqui as próximas manhãs de sábado tratando desse assunto. E para começar, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9, nós vamos ler do verso 1 em diante. Eu vou esperar você achar, porque eu quero que você acompanhe essa leitura. Então, abra aí o seu device, sua Bíblia. Eu vou aguardar você também se acomodar. Tem algumas pessoas que ainda estão entrando. Vou esperar você se acalmar com a tua Bíblia na mão. Se aquietar. Para a gente ler junto, é importante que você acompanhe essa leitura. Eu pretendo fazer um sermão expositivo. Então eu quero expor o texto bíblico para nós e explicar cada verso que vamos ler, ok? Capítulo 9, verso 1 de Eclesiastes, diz assim: Deveras me apliquei a todas essas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Feche os olhos, vamos orar. Santo Deus, nesse momento nós estamos debruçados sobre a tua palavra. Nós acabamos de fazer a leitura de um trecho das Escrituras e queremos que o Senhor envie o teu Santo Espírito nessa início de tarde, para abrir o nosso entendimento e iluminar a nossa mente. Que a nossa reverência, que a nossa atenção, que o nosso interesse em ouvir a tua palavra demonstre se cremos mesmo que o Senhor está aqui ou não, nesta manhã. É o que nós te pedimos por Jesus, amém. O homem nunca soube lidar com a ideia da finitude humana. A gente é um bicho que sabe mais do que devia e menos do que precisa. A gente é um bicho que sabe mais do que devia saber e menos do que precisava saber para ter uma vida alegradora. A gente é o bicho que sabe que vamos morrer. E o fato de sabermos que vamos morrer atrapalha profundamente a nossa vida, porque quando a gente nasce, dispara um cronômetro e a nossa vida entra em contagem regressiva.
e não bastasse a gente saber que vai morrer, coisa que a gente não devia saber para ser feliz, a gente sabe menos do que precisava, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã e nem quando vamos morrer. Era mais fácil se a gente fosse gato. Gato, ele vive feliz todos os dias, porque ele não sabe que ele vai morrer e ele também não precisa saber o que vai acontecer. Ele se alegra cada dia o seu dia. Nós somos os bichos que nos preocupamos com o amanhã, hoje. A gente anda ansioso com o que vai acontecer. O problema da finitude humana motivou todas as escolas filosóficas em todos os tempos a oferecer uma resposta soteriológica, uma resposta redentiva, uma resposta de salvação para essa vida sem sentido. Todas as escolas filosóficas surgiram com esse propósito de oferecer para a existência um sentido. O cristianismo no primeiro século também seguiu esse caminho de apresentar uma resposta soteriológica, e ele subverteu todas as outras escolas filosóficas, e por 1500 anos pelo menos o cristianismo reinou soberano no Ocidente como a resposta soteriológica para a existência. A gente vem ao livro de Eclesiastes, e o livro de Eclesiastes tem esse propósito de pensar o sentido da existência. No capítulo 2, eu não quero que você vá lá, eu quero que você continue com a sua Bíblia aberta o tempo todo aí no capítulo 9, porque a gente vai estudar isso que lemos. Mas no capítulo 2, Salomão vai dizer assim no verso 3: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. Ou seja, ele está dizendo assim, eu me dei ao vinho, mas eu refleti sobre a vida não na embriaguez, eu refleti sobre a vida na sabedoria. E entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. O propósito do livro de Salomão do pregador tentar entender qual o sentido desses poucos anos que a gente vive aqui nessa terra, debaixo do sol. A experiência existencial humana ela é perturbadora, visto que nos mais importantes momentos que marcam esse fenômeno que a gente chama de existir, a gente não tem qualquer controle. A gente nasce sem que nos peçam licença, e a gente morre sem que nos perguntem se a gente estava pronto para partir. A gente não tem qualquer controle. A aleatoriedade, a ideia da finitude, a aleatoriedade do sofrimento, são coisas que nos incomodam, que nos pegam de surpresa. O sofrimento ele é randômico, ele é aleatório, ele pega qualquer um de nós a qualquer momento, não importa quem seja, quando a gente menos espera. A gente percebe que a gente não tem o controle da nossa vida nas mãos. E não só a gente não tem o controle da nossa vida nas mãos, como a gente não tem o controle da vida do outro nas mãos. Tem um ditado, um provérbio que diz que quando a gente pensa que a gente tem o controle da vida das plantas nas nossas mãos, porque somos donos do regador, Deus vem e manda chuva para dizer que a gente não controla a vida de ninguém. É Ele que está no controle da vida de cada um. A gente não domina o outro, a gente não exerce poder sobre o outro. A gente não tem controle da nossa própria existência. E essa reflexão do existir nos toma aqui e acolá, e muitas vezes a gente entra numa crise de sentido. Quando eu fiz 30 anos, eu tenho 31, mas quando eu fiz 30 anos eu entrei numa crise de sentido, ainda estou tentando sair dela. E você pode rir da minha cara, porque meu pai riu quando eu falei isso para ele. Quando eu tinha 30, na ocasião ele tinha 60, eu fui conversar a respeito da finitude, de como a vida é breve, e de como com 30 anos eu já achava que já tinha vivido e não tinha realizado quase nada na vida e já tinha vivido muito. Eu acho que foi ruim para ele, porque ele deve ter pensado o quê, né? Por ser ele com 30, tá assim, eu com 60 então, todo, né? Mas eu já achava quando eu fiz 30, até o dia 12 de agosto, eu faço aniversário no dia 13 de agosto, até o dia 12 de agosto dos meus 29 anos, eu tinha potência de vida, potência de agir. Sabe aquilo que o Spinoza vai dizer que é a força vital da existência. Eu achava que nada, não me importava com nada, podia tudo. Não sei o que aconteceu, porque foi no dia seguinte, isso desmoronou. E eu fui recorrer à literatura, né? Eu fui ler A Idade da Razão do Sartre de novo. E eu tinha lido A Idade da Razão com 18 anos. E eu não entendi muito bem, porque eu acho que com 18 anos a gente não tem tanta razão assim na vida ainda.
Então, quando eu fiz 30, eu fui ler de novo. E eu me deparei com uma frase que eu tinha grifado no meu livro. Uma frase do Mathieu, que é a personagem central da história da narrativa do Sartre. E o Mathieu, em um momento, ele diz assim, definição de existir existencialista de Sartre. Ele vai dizer assim: existir é isso, beber-se a si próprio todos os dias sem sede. O que é existir? O que é a vida? A vida é isso. É beber a si próprio todos os dias sem sede, dia após dia, porque a vida não tem sentido. Nas palavras de Woody Allen, que é o meu cineasta favorito, eu amo os filmes do Woody Allen. Apesar de a gente ter cosmovisões bem diferentes, eu amo os filmes do Woody Allen. Minha esposa odeia. E a gente às vezes tem que assistir os filmes que eu quero, às vezes os que ela quer. E quando a gente vai assistir o Woody Allen, eu percebo que ela dorme rápido, porque é muito chato os filmes do Woody Allen. Apesar de eu gostar muito, eu gosto de coisas chatas. Eu sei disso. Desculpa, viu, amor? Deve estar por aí. Mas a gente assiste junto. O Woody Allen tem uma capacidade tremenda de quebrar a quarta parede do cinema, de conversar com você, de propor diálogos extensos, longos diálogos, mas de reflexões nihilistas, absurdas. Mas o Woody Allen, ele é um frasista fantástico. É do Woody Allen aquela frase: se Deus existe, espero que ele tenha uma boa desculpa. E faz todo sentido, né? Porque se Deus existe mesmo, é bom que ele tenha uma desculpa, porque a vida é essa desgraça. E se ele existe e ele deixa que seja essa desgraça, é bom que ele tenha uma boa desculpa. E o Woody Allen vai dizer numa outra frase dele, ele diz assim: você pode viver até os 100 anos, contanto que você abra mão de tudo aquilo que faz com que você queira viver até os 100 anos. Olha que encruzilhada a vida, né? Que roubada é a vida. Você pode viver até os 100 anos, contanto que você abra mão de tudo aquilo que faz com que você queira viver até os 100 anos. Ou seja, você pode viver até os 100 anos se você não levar uma vida promíscua. Você pode viver até os 100 anos se você não curtir a noite todas as vezes. Você pode viver até os 100 anos se você não comer aquelas comidas que você gosta de comer. Você pode viver até os 100 anos se você não beber e encher a cara todas as vezes que você quiser encher a cara. Se você não tiver vícios que fazem mal para o seu corpo, mas que você adora. Então assim, você pode viver até os 100 anos, se abrir mão de tudo aquilo que faz com que você queira viver até os 100 anos. Logo, é de se pensar que não vale a pena viver até os 100 anos, porque para isso você tem que abrir mão de tudo que você gosta. Essa é a reflexão do Woody Allen. Percebe como existir é complicado? Nas palavras mais recentes de Ana Vilela, ela vai dizer assim: quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é o quê? É trem-bala, parceiro. E a gente é só passageiro prestes a partir. O que é a vida? Tentando imitar o Abu Janra, que faleceu em 15, né? No seu programa Provocações, que o Marcelo Taz retornou agora. E está bem legal, mas o Marcelo Taz não é o Abu, né? TV Cultura. Ele perguntava assim, em todos os programas dele: o que é a vida? Aí a pessoa respondia e ele perguntava de novo assim, não satisfeito: o que é a vida? Na filosofia baiana de Pitt, ela vai dizer assim: o mundo acaba hoje, eu estarei dançando. É bom ser baiano, né? O mundo, com todo respeito, isso aqui é um elogio. O mundo acaba hoje, eu estarei dançando. Está acabando o mundo, estou dançando. Que compreensão boa da vida. Nessa porção que a gente leu de Salomão, em Eclesiastes, ele tenta oferecer para a gente uma resposta para duas questões que nos incomodam. Ele tenta oferecer uma resposta para o pavor da morte, e ele tenta oferecer uma resposta para o pavor da vida. É Kierkegaard quem vai dizer que quando o que tem de mais terrível, mais horrível para você, o que mais te atemoriza é a ideia da morte, então você quer viver. Há quem tenha medo da morte, quer viver, porque a morte é aterrorizadora. Mas quando o que mais te aterroriza é a vida, aí então você quer morrer. Aí então você quer morrer. Há quem entenda que a vida é tão pesada que chegou a concluir que seria melhor que não vivesse mais. E eu não estou falando de pouca gente.
há na existência o pavor da morte, mas também há na existência o pavor da vida. E Salomão está tentando responder isso nessa porção que lemos. Quando ele vem para o capítulo 9, continua lá comigo, eu quero que você leia comigo. Quando ele está no capítulo 9, verso 1, ele diz assim: deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro. O pregador começa dizendo que a única garantia que ele tem é que a vida dos justos e dos sábios estão nas mãos de Deus. Ele diz assim, ele quase que conclui a reflexão dele dizendo assim: olha, eu não sei qual é o sentido da vida. A única coisa que eu posso garantir para você, de tudo que eu já experimentei e vivi, de tudo que eu já provei, a única coisa que eu posso dizer para você é que Deus está no controle da vida. Eu não sei o que vai acontecer, o que vai se suceder na minha vida. Eu não sei nem por que a gente está aqui, mas eu sei de uma coisa: Deus está no controle. Todas as coisas estão nas mãos de Deus. E portanto, se você quer ter uma vida alegradora, o pregador está dizendo, confie em Deus. Se você quer ter uma vida com sentido, confie em algo que é maior do que o ser humano. Confie em algo que transcenda o humano. Porque diante da dor, da aflição, da perda, diante daquilo que nos é impossível remediar, a gente só consegue encontrar resposta em algo que nos transcenda. Algo que esteja fora de nós. Mesmo aqueles que dizem que não creem, quando se deparam com aquilo que lhe é inevitável, eles precisam buscar fora de si mesmos uma resposta para continuar seguindo a vida, senão a vida perde total sentido. E ele vai dizer mais, nesse mesmo verso, ele está dizendo assim: o homem não sabe o que aguarda. Não só a gente não sabe por que está aqui, como a gente não sabe o que nos espera, se é coisa boa ou se é coisa ruim, se é amor ou ódio o que vai acontecer com você amanhã, se é vida ou morte o que vai acontecer com você amanhã, se é uma promoção ou se você vai ser mandado embora, se vai ter casamento ou se vai acabar o noivado. Não sei o que vai acontecer amanhã e você não sabe e não tem como prever. Para o homem está oculto o seu futuro, basta a ele, resta a ele confiar que Deus está no controle. E aí ele continua, porque ele fica incomodado, porque ele conclui o seguinte, ele conclui que o curioso é que para bom e para mal, para gente boa e para gente ruim, as coisas acontecem tudo igual. No verso 2 ele vai dizer: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Esse é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, e depois eles vão rumo à morte. Salomão está dizendo que não só a morte é o fim para todos, tanto para quem é bom quanto para quem é ruim, todos vão morrer. Como ele diz assim, não bastasse a morte ser o fim para todo mundo, igual, também as coisas acontecem de maneira aleatória e igual para todo mundo, para quem é bom e para quem é ruim. Eu não consigo compreender então como encarar essa existência, Salomão está dizendo. A vida tem um poder de agressão muito forte, não tem fórmulas definitivas para levar uma vida boa. Você pode correr na praia todos os dias, você pode comer linhaça, chia, grão de girassol, gergelim na salada, comer fruta. Você pode ter uma noite regrada de sono, você pode cuidar bem dos animais, cuidar bem do teu cachorrinho, você pode doar dinheiro para o Médicos Sem Fronteiras. Mas você vai no hospital e recebe um diagnóstico ruim. E você sai pensando assim, mas por que eu? Você faz tudo certo, uma pessoa boa, e de repente você recebe o telefonema com a notícia da perda prematura de alguém que você amava. E você olha para cima e fala assim, o que está acontecendo? Estou no show de Truman? Isso aqui é um cenário, é um reality show e eu sou um... Por quê? Salomão está dizendo assim, eu percebi que na vida, ele vai dizer isso, não precisa ir lá, continua no capítulo 9, mas ele vai dizer isso no capítulo 7, verso 15, ele diz assim, nessa vida sem sentido, ele já tinha desistido da busca, nessa vida sem sentido eu já vi de tudo, um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade.
Olha a crise existencial de Salomão. No verso 4 ele continua dizendo assim: para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. O cão, para a sociedade circunstante, em tempo e geografia de Salomão, ou daquilo que a gente imagina que seja o local e data de quando foi escrito o Eclesiastes, o cão era talvez o animal mais insignificante e o leão mais poderoso. E Salomão está dizendo assim: mais vale um cão vivo do que um leão morto. E ele continua: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A primeira informação que a gente tira desse verso é que enquanto há vida, há esperança. Enquanto estamos vivos, ainda há esperança. Se você está vivo hoje, então viva. Enquanto há vida, há decisões a serem tomadas. Enquanto há vida, há escolhas a serem feitas. Enquanto há vida, há tempo de entregar a sua vida para Deus e confiar nele, porque depois que morremos, os destinos estão selados. Jeremias, nas suas lamentações, num profundo estado de depressão, ele vai dizer assim no capítulo 3, verso 21 a 23: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Na minha mente só tem vindo coisas ruins. Na minha mente só tem vindo a vontade de não viver. Na minha mente eu só consigo enxergar as coisas cinzas. A minha mente não consegue fazer com que a minha vida progrida. A minha mente tem me travado numa cama. A minha mente tem me deixado em pânico. A minha mente faz eu temer todas as coisas. A minha mente tem me bloqueado. Mas eu tomei uma decisão agora, Jeremias falou. Eu quero trazer à mente aquilo que pode me dar esperança. Chega de cinza. Chega daquilo que me trava. Eu decidi, vou trazer à minha mente aquilo que pode me dar esperança. E o que me dá esperança? Ele continua dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Jeremias está dizendo assim: eu quero sair desse estado de depressão. Seria bom se ele tomasse uns remedinhos também de vez em quando, que é bom. Porque problemas da saúde mental não é falta de Deus, problemas da saúde mental é falta de remédio. Astigmatismo não é falta de Deus, é falta de óculos. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade não é falta de Deus, é falta de um bom psiquiatra e um bom remédio. Mas também de um controle de dizer assim: eu quero trazer à mente aquilo que pode me dar esperança. Que a minha vida não depende do que vai acontecer comigo amanhã ou do que vão fazer comigo amanhã, porque eu confio naquele que renova as suas misericórdias a cada manhã quando eu acordo. E a fidelidade dele é muito grande. Enquanto a vida, viva. Se você acordou hoje, viva. A segunda coisa que nesses 3 versos que lemos por fim querem nos dizer é que o pregador está nos dizendo que a morte é um estado de total inconsciência. Os mortos não podem saber o que acontece na vida, tampouco os vivos conseguem ter contato com os mortos. A morte é o fim, é o cessar da consciência. A Bíblia não deixa espaço para um outro entendimento que não o de que os mortos estão inconscientes. Quando você morre, você vai para a sepultura e acabou. Não tem como acessar o mundo dos mortos, e não há como os mortos acessarem o mundo dos vivos. Esse é o entendimento do pensamento judaico, esse é o entendimento judaico-cristão do estado dos mortos. O livro de Jó vai deixar isso mais claro no capítulo 7, verso 9 a 10, ele diz assim: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. O texto bíblico deixa claro que o estado da morte é um estado de total inconsciência. Não há acesso, trânsito entre mortos e vivos. Quando morre não vai para o céu ou para o inferno, vai para a sepultura.
e aguarda uma outra solução, que é mais bela do que essa, que é a resposta do Evangelho para o pavor da morte. Qual então seria essa resposta? O autor de Hebreus, no capítulo 2, versos 14 a 15, ele diz assim: Jesus igualmente participou dessas coisas da existência, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. É a ressurreição de Cristo, é a fé na ressurreição que sustenta o cristianismo. Não há cristianismo sem a crença na ressurreição. Se aquela tumba não está vazia, se Jesus não ressuscitou, então a gente está perdendo tempo aqui. O que nos livra do pavor da morte é a crença de que Jesus ressuscitou naquele domingo de manhã. E a gente vive esse pavor da morte, sabe por quê? Porque lá no Éden, a gente escolheu a finitude, a gente era infinito, a gente escolheu a finitude em troca de sermos como Deus. A serpente virou para a mulher e disse assim: se você comer desse fruto, sereis como Deus. E o nosso desejo pela divindade, a nossa ânsia por sermos como Deus, a nossa ilusão de que podíamos ser Deus, fez com que a gente abrisse mão da eternidade e dissesse assim: eu prefiro ser finito, contanto que eu possa ser como Deus. E desde então, a gente entra numa luta e numa corrida miserável, na tentativa de nos iludir que podemos ser Deus. A gente sai numa luta, numa corrida por conquistas, para tentar adquirir coisas que façam com que os outros olhem para nós e pensem que pelo nosso poder, seja ele financeiro, social, de status, qualquer que seja, confira a nós divindade, a ponto de os outros olharem e falarem assim: esse aí é Deus. A gente vive na lógica do cronos. O tempo para o homem é no cronos, no cronós, na ideia do cronômetro, na contagem regressiva. É por isso que a gente entra em desespero com o pavor da morte, porque a gente chega nos 30 anos e a gente percebe que a gente ainda não tem aquele 1 milhão da Betina lá, que nem ela tem também, mas ela vende os vídeos para poder ter. Não sei, desculpa se não for isso. Está gravando e transmitindo. A gente chega nos 30 anos e a gente percebe que a gente não chegou lá e que a divindade ainda está longe. E a gente entra num desespero, porque a gente vê que a morte é o fim para todos e a vida é breve, e a gente ainda não conseguiu chegar, e o ser humano vive nessa ilusão de querer ser Deus e nessa busca, e vai para o mercado, e é aquele êxodo todas as manhãs. Todas as manhãs São Paulo acorda e entra num êxodo, na Marginal, na Radial, na 23, em direção do seu Deus, que está aqui na Paulista, ou na Faria Lima, ou na Berrine. É um trânsito, todos em busca de adorar diariamente o seu Deus, o capital, e eles buscam, e nós buscamos, na ilusão de que podemos ser Deus. E quando a gente vê que a gente está fracassando, porque dá trabalho sustentar uma imagem de Deus, a gente entra em pânico, em crises existenciais, a gente começa a perceber: é só isso a vida? Tem que ter um outro sentido, tem que ter alguma coisa maior que isso. O Evangelho diz que o que confere sentido para a existência é a ressurreição. Nessa vida de ilusão, quem morre com mais brinquedos ganhou o jogo. E tem gente que está nesse jogo para saber quem é que vai morrer com mais brinquedo. A resposta do cristianismo à ressurreição, Paulo vai ensinar isso para a gente na sua primeira carta a Corinto, no capítulo 15, 32, ele diz assim: se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E essa era uma frase epicurista dos dias de Paulo, né? Tinha uma anedota epicurista que dizia assim: uma mosca morreu grudada num pote de mel, e ela dizia assim: já comi, já bebi, já me banhei, que importa agora se eu morrer? A vida não tem sentido mesmo. E já que ela não tem sentido, então comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Essa era uma frase da escola epicurista, presente nos dias de Paulo. E Paulo usa essa frase para dizer assim: se os mortos não ressuscitam, então os epicuristas estão certos. Se os mortos não ressuscitam, então salve Ferris e vamos curtir a vida doidado.
Se mortos não ressuscitam, então Amy Winehouse estava certa, Cazuza estava certo, Renato Russo estava certo, o Alexandre Magno Chorão, o meu preferido da minha geração, estava certo. Porque o que importa é a intensidade da vida e não a quantidade de tempo, porque o que nos resta é essa existência aqui. Se os mortos não ressuscitam, você está perdendo tempo vindo aqui, se restringindo de um monte de coisa, vai curtir a vida. É isso que Paulo está dizendo para a gente. Se você não crê na ressurreição, acabou o sentido da existência. Uma maneira da gente entender como a ressurreição é de fato uma resposta para isso é a história de Lázaro, lá em João capítulo 11. Eu vou ler para vocês, você não precisa abrir lá, mas a história diz assim: chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Você conhece a história? Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, olha a pergunta de Marta: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Percebe essa pergunta diante da dor? Essa é a pergunta que todos nós fazemos diante da perda de alguém. Onde o Senhor estava quando meu irmão morreu? Onde Deus estava quando aquele desastre aconteceu? Onde Deus estava quando meu filho morreu? Senhor, onde o Senhor estava? Se o Senhor existe, onde o Senhor estava quando o meu pai faleceu prematuramente? Onde o Senhor estava? Você percebe a pergunta de Marta? A indignação de Marta? Senhor, onde o Senhor estava quando meu irmão estava para morrer? Por que o Senhor não veio? Tem gente que não crê em Deus até que tenha que culpá-lo por algo. Tem gente que não crê em Deus até que tenha que culpá-lo por algo. Não crê em Deus, mas aí acontece um desastre. Cadê Deus? A resposta de Jesus para Marta foi uma resposta teológica. Ele diz assim: declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E olha a resposta de Marta. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Qual que era a compreensão de Marta? Marta entendia o que a teologia judaica dizia. Quando você morre, você vai para a sepultura, você não vai para o céu ou para o inferno, você vai para a sepultura. E naquele dia, no último dia, quando Jesus vier, Ele vai trazer à vida os que morreram, Ele vai ressuscitar. A Bíblia prega a ressurreição dos mortos naquele dia. E Marta sabia disso, ela dizia, eu sei que Ele vai ressuscitar naquele último dia. E Jesus diz assim, não, você não está entendendo. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê você nisso, Marta? Crê você nisso nessa manhã aqui? Você crê mesmo na ressurreição? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, olha a pergunta de Maria, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, onde o Senhor estava quando meu irmão morreu? Essa é a pergunta que todos fazemos diante da perda. Onde Deus estava? Não sei se você já teve que perguntar isso. Onde Deus estava? Maria faz a mesma pergunta que Marta, mas a resposta de Jesus para Maria é diferente. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Verso 35, mais belo verso das Escrituras. Jesus chorou. Percebe que Jesus tem resposta para as diferentes demandas do ser humano? Marta tinha questões a serem resolvidas diante da morte. Marta não aceitava a morte. Marta precisava de uma resposta racional. Para Marta, Jesus oferece uma resposta teológica, porque sabia que o que ia acalmar Marta era a resposta teológica. Responder suas questões. Para Maria, ele sabia que Maria não tinha essas demandas, essas questões a serem resolvidas. As questões de Maria eram questões emocionais. O que Maria precisava era de alguém, não que desse uma resposta filosófica para ela, diante da morte, mas alguém que chorasse com ela.
E Jesus chega diante dela e ao invés de lhe dar uma resposta teológica, ele chora com ela. Jesus é capaz de responder todas as suas questões. Diante da dor, ele pode responder, sejam elas demandas filosóficas ou sejam elas as emocionais, sabe? Porque às vezes o que a gente precisa não é de alguém explicando, o que a gente precisa é de alguém chorando com a gente. Então Jesus manda abrir o túmulo, já cheirava mal. E no verso 43 ele diz assim: e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Onde Lázaro estava depois que morreu? No túmulo. Porque é para o túmulo que a gente vai quando morre. Percebe que Lázaro não estava no céu ou no inferno, Lázaro estava na sepultura. Jesus manda abrir a sepultura e fala: Lázaro, sai da sepultura. Ele não olha para cima e fala: Deus, Lázaro está aí com você, né? Então seguinte, manda ele descer aí, porque Lázaro não estava no céu nem no inferno. A Bíblia não diz que quando você morre você vai para o céu ou para o inferno. Quando você morre você vai para a sepultura e espera a ressurreição. Essa é a promessa bíblica, a ressurreição daqueles que nós amamos, para viver eternamente com Jesus. A ressurreição é a resposta para o pavor da morte, mas a ressurreição também é a resposta para o pavor da vida. Em 1 Coríntios 15, 17 a 19, Paulo vai dizer assim: e se Cristo não ressuscitou, então é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, você está perdendo tempo aqui dentro. Se Cristo não ressuscitou, o cristianismo é uma mentira. E ainda permaneceis os vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, então somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esses 80, 90, 100 anos, se muito a gente viver, se tudo que existe é isso para viver, então somos os mais infelizes de todos os homens. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: contudo, se crermos que Ele ressuscitou, então podemos ter aqui uma vida alegradora e feliz, porque cremos na ressurreição. A ressurreição também oferece sentido para a vida. A ressurreição oferece uma resposta para a vida pós-morte, mas a ressurreição também oferece uma resposta para a vida pré-morte. A vida depois da morte. Mas eu preciso dizer nessa manhã para você que mais importante do que isso existe vida antes da morte. Talvez eu esteja falando a pessoas que não estão sabendo viver, ou que talvez não queiram mais viver. Salomão vai responder isso. Ele vai concluir o seu bloco dizendo assim, verso 7. Verso 7, eu quero que você vá na Bíblia, verso 7. A gente vai encerrar aqui, nesses últimos versos, verso 7. Olha o que Salomão diz para você que está vivo. Já que a vida realmente é tudo isso que eu falei, aleatório, o sofrimento é aleatório, a finitude é real, a gente não tem nem ideia do sentido, o que resta para nós é confiar em Deus, que Ele está no controle. Então, já que você está vivo, ó o verso 7, vai pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Salomão está dizendo assim: você está vivo, então viva. Você está vivo, é porque Deus já se alegrou de você. Não deixe que a culpa, não deixe que as questões impeçam você de viver. Você está vivo, então vá celebrar a vida. Você está vivo, então vá para a mesa. Você está vivo, então se demore à mesa com seus amigos. Você está vivo, então coma. Você está vivo, então beba seu vinho sem culpa. Você está vivo, então celebre a vida. A melhor resposta de gratidão a Deus por você ter acordado hoje vivo e que Ele espera de você é que você viva hoje. Enquanto há vida, viva. A melhor maneira de eu agradecer a Deus pela vida é vivendo. Não é me restringindo, não é sendo ascético, não é me privando, mas vivendo. Viva. Você acordou hoje? Então viva. Não deixe que nada bloqueie a sua vida. Não deixe que ninguém impeça você de viver. Viva. Verso 8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Sabe o que isso quer dizer? Salomão está dizendo assim: você está vivo? Então esteja sempre arrumado para a festa. Esteja sempre pronto para o rolê. Seus amigos ligou, não tem, não posso, vou. Estou indo, onde é? Porque eu estou vivo.
Eu preciso agradecer a Deus pela vida, e só tem uma maneira de eu agradecer a Deus pela vida hoje, vivendo. Não tem essa de não vou. Te ligaram lá, vamos comer uma pizza aqui na família Mancini. Não vou. Vocês gostam, né? Eu vou, estou pronto. Chamou, estou indo. Sempre esteja vestido para celebrar a vida. Esteja sempre pronto para celebrar a vida. Tem gente que leva uma vida triste. O cristianismo é a religião da liberdade. Quando você aceita Jesus, Ele te liberta. Paulo vai dizer que para o cristianismo todas as coisas podem. Ele diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. É o que minha avó dizia, né? Eu perguntava para ela, eu já falei isso uma vez aqui, né? Eu perguntava, vó, posso fazer isso aqui? Poder pode, mas não deve. Tem uma diferença filosófica, sofisticada entre pode e deve. Para o cristão tudo pode, mas nem tudo deve. Mas para o cristão tudo é lícito. Mas quando eu ando com Jesus, eu começo a perceber que tem algumas coisas que não convêm àqueles que seguem Jesus. E por livre e espontânea vontade eu as abandono, não porque é uma imposição, mas porque eu entendi. E Paulo vai dizer assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nada me domina, porque eu estou livre. Você está vivo? Viva. Quer agradecer a Deus pela vida? Viva. Verso 9. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a tua porção nessa vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Ame e encontre alguém para amar. Eu não sei se todas as formas de amor são lícitas na Bíblia, mas eu sei que a Bíblia condena todas as formas de ódio. É incrível ver cristãos contrários à criminalização do ódio no nosso país. A Bíblia é contra todas as formas de ódio. Essa semana o nosso país criminalizou o ódio. Como cristão a gente aplaude, porque a Bíblia condena o ódio. Ame, escolha alguém para amar. Viva, encontre alguém para viver junto, porque é na vida junto, no entre, no nós, que Deus se revela. Verso 10 e último. Tudo quanto tiver a tua mão para fazer, faze-o. Trabalhe, crie, realize, conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Faça. Você está vivo, trabalhe. Você está vivo, entregue. Você está vivo, realize, porque é isso que diz que você está vivo. Você está vivo, então faça. Mas olha que curioso, faça tudo aquilo que vier nas tuas mãos para fazer. O que não vier nas tuas mãos para fazer, não faça. Saiba os seus limites. O que não veio na tua mão para fazer, não faça, porque senão você vai atrapalhar quem é para fazer aquilo. Cuida do que é seu. Não puxa o tapete do outro que está fazendo dele. Não vai lá no cafezinho na hora do intervalo no seu trabalho e começa a falar mal do outro que está fazendo. Cuida do seu. Tudo que vier na tua mão para fazer, faze. Mas o que não vier, deixa. Não caia na sina do mercado, que quer te usar para que você seja resiliente. Ele te suga hoje e amanhã você tem que estar cheio de caldo de novo para ele te sugar de novo. E no dia seguinte, e quando você não tiver mais caldo para dar, você está desprezado, você não serve mais. Então conheça os seus limites, porque Deus conhece os seus limites. Não se sobrecarregue. Tem gente que está levando uma vida pesada, porque está fazendo mais do que pode. Cuide de você. Tenha excelência metabólica para viver e fazer o seu trabalho. Saiba comer, cuide do básico da sua vida. Saiba comer, saiba descansar, saiba se movimentar, para você entregar excelência no seu trabalho. Mas faz conforme as tuas forças. Não faça mais do que as suas forças permitem, senão você vai ser destruído. A mente entende isso que o corpo avisa. Tem gente que tem uma vida elástica, tensionada, que já não está esgarçada, porque 24 horas para ele pode ser 48, como pode ser 12. Já não tem mais um padrão, um ciclo biológico de existir. Respeite os seus limites, mas trabalhe, porque para onde você vai não tem projeto algum. Então aproveite a vida que Deus te... É isso que Salomão está dizendo. Se preocupe menos com o depois da morte.
Se preocupe menos com a vida depois da morte e se preocupe mais com a vida antes da morte. Viva! Viva! Se eu tenho alguma coisa para te dizer nessa manhã viva! Se Deus te deu vida hoje, saia daqui para viver, sem culpa, sem prisões, sem amarras religiosas. Viva! Porque é isso que Ele quer, porque Deus já se alegrou de você e por isso Ele te deu mais um dia de vida. Viva! Vamos celebrar a vida? Chamar o Joel para a gente cantar junto aqui. Já está aqui faz tempo, já era para eu ter terminado. Tô aqui. Vamos cantar, celebrar essa vida. Alegres, felizes. Faz assim, ó. A gente vai bater palma, vai sorrir bastante, hein? Você já conhece? Agora cante. Ao andar com Jesus, seu amor me conduz, o seu brilho me traz alegria, Segurança. segurança me dás nos seus braços de paz. Decidi, vou seguir-te minha vida inteira. Serás meu Deus, serás meu líder. Cadê os homens? Serás meu consolo, pra sempre me guiarás, nas sendas que eu passar, me desviarás dos meus, pra sempre. Tem gente sério ainda, hein? Abre o sorriso aí, vai. Alegria. Deus está conosco. Serás meu Deus, serás meu libertador, serás meu consolador, pra sempre me guiarás nas sendas que eu passar, me desviarás do mal, pra sempre. E aí, irmão, ser dele ou não ser, acreditar ou não acreditar. Quando falo desse homem é melhor não duvidar. Desde que no mundo entrou o pecado, ele já havia planejado. Se o homem pecar, morrerei para o libertar. Ter medo? Não. Esse é o segredo. Repita comigo. Confiar, confiar. Confiar, confiar. Mais alto, confiar, confiar. Confiar, confiar. É isso aí, em Deus, nós iremos andar seguros sempre. Cante bem forte isso, hein? Preparados? Vai! Eu vou andar seguro, não me abalo nem no futuro. Deus já libertou minha vida, cada passo sendo o meu guia. Senhor eterno, Foi só ensaio, hein? adorarei. Pode ser melhor. Eu vou andar seguro, não me abalo nem no futuro. Deus já libertou minha vida, cada passo sendo o meu guia. Senhor eterno, te adorarei. Serás meu Deus, serás meu libertador, serás meu consolador,
meu consolador, pra sempre, sempre, sempre me guias nas sendas que eu passar, me desviarás do mal, pra sempre. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quero orar com você, mas eu quero deixar você ir para casa com esse verso. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agradou das tuas obras. Viva! Deus, nós te louvamos. A gente quer celebrar a vida, Senhor. A gente te louva porque o Senhor é bom com a gente. A gente te louva porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A gente te louva porque a tua fidelidade é muito grande, mesmo diante da nossa infidelidade. A gente te louva porque o Senhor nos deu mais um dia de vida. E enquanto nós estivermos vivos, a gente quer viver. Ajude-nos, ó Pai, a nos desprendermos de todas as amarras. Ajuda-nos a nos libertarmos de todo o sentimento de culpa que o inferno coloca sobre nós. Ajuda-nos a olharmos para Jesus e nele encontrar o perdão para caminharmos, a segurança, a confiança de que o Senhor já se agradou de nós. Nesta manhã, o Senhor já se agradou de nós, por isso o Senhor nos deu mais um dia de vida. Portanto, Senhor, que nesse dia a gente celebre essa vida, que a gente curta essa vida, que a gente viva como uma maneira de agradecer ao Senhor pela vida que o Senhor nos deu. É o que eu te peço por Jesus, amém. Deus abençoe sua vida, viva.